título do meu sermão é Chamados por Deus. Eu vou lendo aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Êxodo 3, 5 diz assim: Então disse Deus: Não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Diga assim comigo: vá, pois, agora. Agora repita com bastante força: agora. Amém. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E só rapidinho para me apresentar aqui, o pastor falou: meu nome é Wagner, eu sou ministro na igreja Amor e Cuidado de Promissão. Sou casado com essa mulher maravilhosa, linda, minha esposa Rayane. Nós somos casados há 6 anos. Por mais que essa barba aqui engana, mas eu tenho 28 anos, tá bom? Então dá uma enganada legal. Mas estou servindo ao Senhor há mais de 10 anos. E como eu estava conversando com o pastor hoje, nasci em um lar cristão, e aí aos 11, 12 anos eu dei uma freada, aquela famosa fase da adolescência, e com 18 eu voltei e estou até hoje para a glória de Deus, tá? Dito isso, acho que não precisa ficar falando muita coisa, eu queria falar com você sobre chamado. E a primeira coisa que eu quero deixar estabelecido para nós nessa noite é que há uma diferença entre chamado e propósito. Chamado diz respeito com aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Por exemplo, o Senhor chamou alguns para ser pastores. O Senhor chamou alguns para ser professores. O Senhor chamou alguns para ser empresários. O Senhor chamou outros para ser políticos. E o Senhor chama, isso nós damos o nome de chamado. Deus chamou Moisés para ser um libertador. Isso era o chamado de Moisés. O propósito vai além do chamado. O propósito sempre é maior que o chamado. Por quê? O propósito tem a ver com a sua identidade. O seu propósito é glorificar a Deus. Todos nós nascemos com esse propósito incutido em nós, que é glorificar a Deus. E por que nós precisamos ter isso com muita clareza nas nossas mentes e no nosso coração? Porque nós podemos inverter e colocar o chamado acima do propósito, e muitas vezes fazer coisas para Deus querendo glória própria, e esquecemos que toda a glória deve ser dada a Deus. Toda a glória, tudo o que há no universo deve revelar a glória de Deus. Só que uma das melhores ferramentas que nós temos para cumprir o propósito, que é glorificar a Deus, é o nosso chamado. Porque muitas vezes é através do nosso chamado que vai ser a maior ferramenta para a gente conseguir levar glória a Deus. Quando eu entendo que o Senhor me chamou para ganhar almas, para ir, para pegar o evangelho, para fazer o ID, para curar os enfermos, eu estou cumprindo o meu chamado. E a consequência de cumprir esse chamado é levar glória a Deus. Quando eu entendo que o Senhor me chamou para ser um empresário, e aquela empresa eu uso para glorificar a Deus, os meus recursos eu uso para glorificar a Deus, eu estou cumprindo o meu chamado, mas também estou cumprindo o meu propósito, que é glorificar a Deus. Nunca se esqueça que o propósito é maior do que o chamado, porque glorificar a Deus você consegue fazer em qualquer ambiente e em qualquer lugar. Eu gosto de dar um exemplo. Lá em Promissão nós temos um irmão, ele chama Washington, e ele me dá a liberdade de falar isso porque foi um dos alunos nossos lá numa classe que a gente tem, e é uma classe de fundamentos. Todo primeiro dia de aula da classe de fundamentos eu sempre pergunto para os alunos: olha, vocês devem falar o seu nome para a turma inteira conhecer, vocês devem falar o seu nome, devem falar quanto tempo de conversão você tem, e fala um sonho, bem breve, conta
um sonho, qualquer sonho, não precisa ser espiritual, eu quero ir morar na glória. Não, conta um sonho que você tem aqui na terra, um sonho verdadeiro mesmo. E cada um falou uma coisa, poxa, eu quero a conversão da minha família, eu quero um carro, eu quero isso, um sonho, a pessoa conta um sonho. E é interessante que um dia, em uma das turmas, esse irmão Washington falou assim, o meu sonho é pescar um pirarucu gigante. Eu falei, nossa, que sonho, né? Mas amém, é o sonho dele. E aí logo após eu entro falando sobre essa questão do propósito, que tudo na nossa vida deve ser para glorificar a Deus. E sabe de uma coisa? O Washington, vamos imaginar, não é, mas vamos imaginar que o chamado dele é pescar esse pirarucu gigante. Deus chamou ele para isso. É aquilo que ele nasceu para fazer, é pescar aquele peixe. No dia que ele conseguir pescar aquele peixe, ele cumpriu o chamado dele. Ele cumpriu, ele nasceu para aquilo. Ele vai estar cumprindo o chamado dele. Só que se naquele momento, o peito dele se encher de orgulho, e ele achar que ele é o maior pescador do mundo, e ele se esquecer, volto a dizer, é só uma ilustração, e ele dizer que tudo aquilo só aconteceu porque ele é muito bom, ele até cumpriu o chamado, mas ele não cumpriu o propósito, porque na hora H do chamado, ele trouxe glória para ele, e não se lembrou de Deus. Mas na mesma situação, o Washington pescou o pirarucu, ele está todo feliz, e de repente ele levanta as mãos e fala, Senhor, muito obrigado, porque foi o Senhor que preparou esse peixe, o Senhor que me treinou, e se eu estou aqui foi porque o Senhor permitiu, glória seja dada ao seu nome. Ele cumpriu o chamado, e ele cumpriu o propósito. Deu para entender a diferença? Porque a minha ideia hoje é falar sobre chamado, e eu quero incentivar e ativar algo no seu coração relacionado a chamado. Mas quando você estiver vivendo, quando vocês estiverem realmente vivendo isso que o Senhor trouxe vocês até aqui para viver, aquilo que o Senhor já derramou sobre a vida de vocês, quando vocês estiverem vendo os frutos, vendo tudo aquilo que o Senhor está preparando, nunca se esqueçam, tem a ver com um propósito, e o chamado só é o canal para chegar no propósito, que é glorificar a Deus. Amém? Então, dito isso de forma bem clara, eu quero falar com vocês alguns pontos aqui sobre chamado. E eu quero usar a vida de Moisés, que para mim é um baita de um exemplo, quando nós falamos sobre alguém que entendeu o que é um chamado. E a pergunta que fica é, o que eu preciso para viver o chamado de Deus? Primeira coisa, ter um encontro verdadeiro com Deus. Não tem como você querer viver o chamado de Deus sem ter um encontro com Ele. De forma mais positiva, eu queria falar a partir do versículo 5. Diz assim, então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O melhor lugar que existe para você entender o chamado de Deus para a sua vida é na presença dEle. Se você for uma pessoa que não quer ter relacionamento com Deus, se você é uma pessoa que não quer ler a palavra dEle, que não quer ter tempo devocional com Ele, que não quer gastar uma vida de jejum, dificilmente você vai entender o para que Deus te chamou. Talvez você vai ficar perguntando para um, para outro, você vai ficar tentando entender o que o Senhor quer para você, mas você vai ter muita dificuldade. Porque para entender o chamado de Deus para a sua vida, você precisa ter um encontro verdadeiro com Ele. E sabe, todos nós precisamos desse encontro. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Criador. Sabe, quando nós olhamos para um celular, eu tive até uma experiência ontem assim, meu celular quebrou, e eu posso entender muito sobre celular, eu posso entender demais, eu posso conseguir abrir e até arrumar o celular, mas eu nunca vou saber tão bem ou tão suficiente em relação ao aparelho, quanto o criador dele. Porque o Criador, aquele que elaborou o celular, sabe todas as peças, sabe cada detalhe, sabe tudo o que há dentro do celular. Eu posso estudar sobre, mas o Criador sempre vai saber mais do que eu. Sabe de uma coisa, quando nós falamos sobre chamado, o Criador, o seu Pai, sempre vai saber mais do que qualquer outra pessoa, inclusive você. Então é diante dele, é aos pés dele que você fala, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade para mim?
E quando você estiver nesse lugar, pode ter certeza, o Senhor vai se revelar a você. E o Senhor vai declarar aquilo que Ele tem sobre a sua vida. E Moisés teve essa experiência. Moisés se achegou diante de Deus. E ali diante de Deus, nesse encontro verdadeiro com Deus, o Senhor já começa dando algumas diretrizes para Moisés. O Senhor fala: não se aproxime. É mais ou menos como se Deus estivesse falando assim: Moisés, para ter intimidade comigo, para você ter relacionamento comigo, a primeira coisa que você tem que entender é que aqui é do meu jeito. Então calma aí, não chega correndo não se aproxima não. É como se Deus estivesse falando: Moisés, eu vou colocar limites em você. Eu vou estabelecer algo para você. Mas no nosso primeiro encontro eu já quero deixar bem claro: calma aí. Daqui para frente, eu dou as diretrizes. Não tem a ver com o que você gosta, não tem a ver com o que você acha, não tem a ver com o que te ensinaram, tem a ver com o que eu vou falar para você a partir de agora. Então é nesse lugar que se começa um chamado. Porque se a gente chegar diante de Deus achando que vai ser do nosso jeito, esquece. Não vai ser. Você não vai conseguir entender o que Deus quer para a sua vida. Sabe? Tira os muros, tira as travas, tira muitas vezes tudo aquilo que foi construído e fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou diante do Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz e eu quero fazer do seu jeito. Aí depois o Senhor fala: Moisés, tira a sandália dos pés. Existem tantas explicações que nós poderíamos dar em relação a tirar as sandálias, mas uma que eu gosto muito tem a ver com a ideia, sabe, da reverência. De como se Deus estivesse falando assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Sabe, essa sandália está carregando poeira. Essa sandália talvez está carregando sujeira. Essa sandália tem muita coisa, tira. Essa sandália vai dizer da onde você veio, vai dizer os lugares que você pisou. Tira a sandália dos seus pés. Aqui eu quero você descalço. Aqui eu quero você reverente na minha presença. Irmãos, vamos lá. É pecado ter sandália? Não. É pecado ter um tênis, um sapato? Não. Mas é como se o Senhor estivesse falando: independente se é pecado ou não, eu quero que você tire por reverência a mim. E nesse ambiente de entender o chamado de Deus para as nossas vidas, não adianta a gente ficar querendo falar: ah, mas isso não tem nada a ver. Ah, mas isso ou aquilo. Se o Senhor falou, o meu papel é obedecer. Eu sempre aprendi, né, que o abecedário do crente é obedecer, né? Não é A, B, C, D. E nós devemos obedecer a cada detalhe que o Senhor falar para nós. Mas aí o Senhor continua, e uma outra coisa que eu percebo é que logo no início, ali, naquele primeiro momento que o Senhor está falando com Moisés, nesse primeiro encontro, o Senhor está estabelecendo um tempo de compromisso. Deus já começa a deixar claro para ele as diretrizes. E é como se ele estivesse falando assim: Moisés, você quer? Então você vai precisar ter compromisso com o chamado que eu vou estabelecer sobre a sua vida. Sabe, esse compromisso muitas vezes tem a ver com representar outros que vieram antes dele. Deus fala para Moisés: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É mais ou menos assim: Moisés, aonde eu vou te colocar tem história. Não faz de qualquer jeito não, porque pode ser que você vai atrapalhar o nome de muita gente que já passou. Você tem que ter compromisso com isso daí. Você tem que realmente abraçar a causa. Sabe, porque muitos já passaram por esse lugar onde eu estou querendo te colocar. E você precisa de compromisso para fazer de forma verdadeira, de forma real. E sabe, irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos é ter compromisso com o chamado do Senhor nas nossas vidas. Sabe, é tão triste ver irmãos levando a obra de Deus de qualquer jeito. Sabe, tão triste pessoas que: ah, meu papel é só ir no culto. Meu papel é ir lá, ouvir, levantar a mão e ir embora para minha casa. Não, você tem um compromisso com o seu Deus. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. Sabe, nós não podemos levar o chamado de Deus de qualquer forma. Nós não podemos. Porque há todo um legado. Quando nós olhamos para a história da igreja, quantas pessoas derramaram o seu sangue para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ouvindo essa palavra, cantando louvores, tendo um ambiente aberto onde não vai entrar ninguém aqui colocar uma arma na nossa cabeça. Quantas pessoas não morreram para isso acontecer?
E hoje nós olhamos para a igreja e um descaso, sabe? Uma falta de vontade de querer fazer a vontade de Deus, uma falta de compromisso. Que o Senhor nos desperte para ser compromissados com a vontade dEle nas nossas vidas. Assim como foi com Moisés. E sabe, é tão bonito esse momento com que Moisés teve ali. Porque Moisés ouve, né, a voz do Senhor, Moisés entende ali aquele momento. Moisés tem até medo daquele momento. Só que mal Moisés sabia que aquele momento, aquele ambiente iria acompanhar ele por toda a sua vida. Ao ponto de logo para frente, um tempo depois, o Senhor começar a conversar com ele face a face. Nesse primeiro momento aqui parece que o negócio está duro, parece que as coisas estão meio complicadas. Deus já vem colocando um monte de regra e chamando ele para o compromisso. E tem que ser corajoso para aceitar. Mas quando a pessoa aceita, e a pessoa tem o impulso de falar, Senhor, eu quero, lá na frente a glória de Deus se revela para Moisés. Enquanto está todo mundo lá embaixo com medo e tal, o monte está fumegando e Moisés está ali, diante de Deus, recebendo aquela presença maravilhosa. E é nesse lugar que o Senhor te quer, diante dEle, porque nós temos compromisso com Ele, amém? Glória a Deus então. Mas vamos lá, o que eu preciso para viver o chamado de Deus? Segunda coisa, entender o chamado. Eu preciso entender, eu não posso ficar perdido no meu chamado. Eu acho que é aquilo, eu acho que é isso. Ah, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, meu pai falou. Você precisa entender o para que Deus te chamou. O texto vai continuar e a partir do versículo 7 diz: Então o Senhor, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Aí vai falar, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Sabe, é essencial para a nossa vida entender o chamado de Deus. Com muita oração, com muita direção e orientação do Espírito Santo, você vai conseguir entender, você vai ter essa revelação de Deus para você conseguir ir e realizar o chamado de Deus. Sabe, quando Deus ele especifica para Moisés aquilo que ele estava querendo, é como se Deus estivesse falando assim: Moisés, eu estou vendo um problema diante do meu povo. Você sabe da história, aqui eu creio que é uma igreja bíblica, então você sabe que o povo de Deus estava sendo oprimido ali no Egito, o povo de Deus estava sofrendo, sendo escravizado, não poderia adorar a Deus, o faraó ali ruim, e o povo sofrendo começa a clamar ao Senhor, e de repente Deus ouve esse clamor, e Deus fala assim: o meu povo tem um problema. Então quem tinha um problema era o povo, só que aí Deus fala assim: agora esse problema também é meu, porque eu quero resolver esse problema. Então esse problema é meu. E aí Deus chega para Moisés e fala: Moisés, o meu povo tem um problema, que agora esse problema também é meu. E quer saber de uma coisa? Se você aceitar o chamado, esse problema também é seu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus não estabeleceu essa igreja nessa cidade à toa. Provavelmente Deus viu um problema. Deus viu algo nessa cidade que precisava de uma resposta. E Deus levantou pastores, levantou pessoas aqui e falou: olha, eu tenho um problema. Na verdade essa cidade tem um problema, e agora esse problema é meu. E se vocês aceitarem, esse problema também é seu. E eu quero usar vocês para resolver esse problema. Mas não para só neles. O papel deles é mostrar esse mesmo problema para vocês. E perguntar: vocês querem me ajudar a resolver esse problema? Porque esse problema não é deles, esse problema é de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Há um propósito, há um chamado de Deus para essa cidade e para essa igreja. E não cabe a exclusivamente os pastores resolver isso sozinho. Há um chamado para a igreja. E se você aceitar, juntos nós vamos resolver o problema dessa cidade. Mas precisa de um: Senhor, eu quero, eu tenho compromisso, eu vou fazer a tua vontade, eu vou cumprir o meu chamado. E sabe, por que eu preciso entender
o chamado, antes de querer falar eu quero. Porque Deus, ele não vai omitir algumas coisas. Ele não vai esconder. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, você vai ir, eu vou pegar o meu povo, vou fazer você libertar e levar para a terra dos hititas, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amorreus. É como se Deus estivesse falando assim: Moisés, eu vou te levar para um lugar que já tem gente. Eu vou te levar para um lugar, eu vou levar o meu povo para um lugar que já está habitado. Ou seja, para entrar lá, vai precisar, sabe do quê? De guerra. Vai precisar de confronto. Deus, ele não esconde para Moisés o processo. Deus falou: olha, você vai ter que ir lá, você vai ter que conversar com o faraó, você vai ter que libertar o povo, aí depois você vai ir para aquela terra, lá mana leite, mana mel, glória a Deus. Mas às vezes a gente fica só com leite, com o mel, achando que o chamado é a coisa mais linda do mundo, e Deus me chamou, e isso e aquilo. Ei, meu irmão, o chamado não é romântico. Não ache que o chamado de Deus é romântico, e vai ser só flores, não é. É luta, é choro, muitas vezes é traição, muitas vezes é você acreditando que as coisas vão dar certo, de repente não dá, e você às vezes fica frustrado. Chamado é isso, bem-vindo ao time. Chamado não é romântico, e Deus não esconde de Moisés: Moisés, você vai lá para aquela terra. Talvez Moisés não sabia que tinha gigante, biblicamente falando eu não posso confirmar, mas ele sabia que tinha pessoas naquela terra. Porque Deus deixa bem claro: você vai para a terra daquele povo, dominar aquela terra. Ou seja, vai precisar de confronto, vai precisar de sangue no olho, vai precisar de desejo, de vontade. E é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Não vai ser fácil. Vocês acham que vai ser fácil ir nas esquinas, nos valados? Será que não tem outras pessoas perdidas nessa cidade que não conhecem a Cristo, que se morressem hoje, talvez não encontraram a salvação ainda? E a pergunta que fica é: o que nós fizemos hoje para mudar essa realidade? O que você fez hoje para falar: Senhor, eu estou cumprindo o seu chamado? Porque de verdade, irmãos, com todo o amor e carinho, venho até de uma igreja chamada Amor e Cuidado, então, pastor, me perdoa, mas com todo o amor e cuidado, eu quero dizer isso: o que você tem feito verdadeiramente de útil para o reino de Deus? Ou será que você acostumou a estar em um lugar legal, em um ambiente gostoso, onde as pessoas te tratam bem, onde tem um louvor, onde tem uma sala para o infantil, e fica só por isso? Será que realmente Deus te salvou para ficar sentado aí sem fazer nada? Será mesmo, meu irmão? Porque eu tenho tanta dificuldade de acreditar nisso. Se todos dessa cidade já estivessem salvos, aí eu até concordaria. Mas eu acredito que não estão. Eu acredito que precisa se levantar um povo, uma igreja que vai bater no peito e falar: Senhor, eu estou aqui, ó, usa a minha vida. Eu quero fazer a diferença nessa cidade. E eu sei que o chamado não é romântico. Eu sei que não vai ser tão fácil assim. Eu sei que talvez eu vou falar do evangelho e a pessoa vai virar a cara, como já fizeram comigo. Eu sei que às vezes eu vou entregar um panfletinho para a pessoa, ela vai amassar e jogar no chão, como já fizeram comigo. Eu sei que eu vou chegar na casa de alguém, vou bater palma, falar: você quer uma oração? E a pessoa falar: não, muito obrigado, não preciso disso. Isso vai acontecer. Mas ei, não tem a ver com aquilo que eu vou ouvir das pessoas. Tem a ver com aquilo que um dia eu vou ouvir de Deus: servo bom e fiel, entra para cá, vem para a alegria do teu Senhor. Aleluia. Sabe, não romantiza o chamado, não acha que vai ser a coisa mais linda do mundo. Não vai, meu irmão, não vai. Mas que nós possamos fazer tudo com excelência, para a glória de Deus. E posso te falar uma coisa? Isso aqui é meio duro e talvez alguns aqui já vão desistir do chamado. Mas se você aceitar esse chamado, Deus só vai precisar que você entregue uma coisa. Só uma coisa. Tudo. Tudo o que há em você, Deus vai pedir para você entregar. A sua família vai precisar ser dele. A sua casa vai precisar ser dele. Cada minuto da sua vida vai precisar ser dele. Ah, Wagner, então eu vou morar na igreja. Não. Você vai ser a igreja. Porque você é a igreja. Tudo vai ser para a glória de Deus. Eu estava conversando com o pastor hoje à tarde, eu morava em Guarantã, uma cidade um pouco distante ali de Promissão, e eu e minha esposa, nós entendemos uma direção de Deus para mudar
para a promissão. Não vou contar aqui porque leva tempo, mas nós entendemos uma direção de Deus. Só que nós só tínhamos a direção. Nós não sabíamos para qual igreja nós íamos. Nós tínhamos uma ideia, mas não sabíamos. Nós não sabíamos como seria. Eu não sabia se eu ia arrumar um trabalho ou não. Nós só tínhamos uma direção. Vai para lá. E depois de um tempo de oração, de entendendo de Deus, algumas coisas aconteceu, nós fomos para a missão. E como eu disse, sem saber nada do que iria acontecer. Mas Deus tinha um chamado. E nós fomos. De repente nós chegamos naquela cidade. E as coisas começaram a acontecer. Nós entendemos a direção de Deus para irmos para a Igreja Amor e Cuidado, que estamos lá há 4 anos. Nós começamos a entender alguns direcionamentos de Deus em relação à igreja. Começamos ali a fazer algumas coisas na igreja. O Senhor começou a nos usar. E hoje, para a glória de Deus, eu percebo o quão bom foi ter ouvido e obedecido a direção de Deus naquele tempo. Sabe, nós temos vivido tantas coisas maravilhosas. O Senhor nos deu o privilégio naquela cidade de ter essa menininha linda. Essa menina nasceu naquela cidade. Minha filha tem 2 anos. Sabe, aquela cidade nos acolheu de uma forma tão boa. Aquela igreja nos acolheu de uma forma tão boa. O reino de Deus tem sido expandido. E para a glória de Deus, Ele tem nos permitido ser usado na obra dEle. Sabe, se hoje eu estou aqui falando com você, foi por ter ouvido um chamado de Deus há 4 anos atrás e falado: Senhor, pode me usar, eu quero fazer. E nós temos visto tantas coisas acontecendo que eu tomaria muito tempo aqui se eu fosse falar. Mas não foi fácil tomar uma decisão de deixar todo mundo que eu conhecia, todos os meus amigos, minha família lá. As pessoas da igreja que eu amava tanto. Porque chamado não é romântico, mas obedecer é necessário. Então não acredite que vai ser romântico, mas vai valer a pena. Amém? Mas então, continuando, o que eu preciso para viver o chamado de Deus? Não deixe para depois. Não deixe para depois. Se você entender, depois do momento que você se encontrar com Deus verdadeiramente, que Ele te falar o seu chamado, e que você entender o para que Ele está te chamando, não deixe para depois. Eu sou jovem demais. Ou eu sou velho demais. Eu tenho compromisso demais. Eu tenho isso demais. Não, você tem um chamado. Você tem um chamado. O versículo 10 vai dizer: vá, pois, agora. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Sabe, o vá, pois, agora de Deus, é como se Deus estivesse falando: Moisés, eu tenho uma urgência no que eu estou te pedindo. Eu preciso que você decida agora, Moisés. Não deixa para depois. Sabe, quando o Senhor falar com você e você entender, Ele vai dizer: vá, pois, agora. Não fica relutando, não fica querendo colocar barreiras, não fica se prendendo. Quando Ele disser: vá, pois, agora, vá agora. Não podemos ficar parados sabendo que Deus nos chamou para ser. Nós não podemos ficar parados sabendo o que Deus nos chamou para ser. Talvez você já saiba. Talvez o Senhor já falou com você. Você já sabe o que é para você fazer. Talvez eu estou falando com pessoas que já entenderam que Deus chamou para ser um líder. Pastor, perdão, eu esqueci de novo. É PGM. Um líder de PGM. Abrir sua casa. Talvez o Senhor já te chamou e já tocou no seu coração para ajudar aqui nos ministérios da igreja. Talvez o Senhor já está te incomodando para ir fazer uma visita na casa de alguém. Talvez o Senhor está te incomodando para ser, como eu disse, um empresário, um político, algo que Ele te chamou. E Ele está dizendo: vá, pois, agora. A pergunta é: por que você não foi ainda? Sendo que é Deus que está te chamando para ir. Sendo que é Deus que está te direcionando para ir. Se Ele disse: vá, pois, agora, a resposta é: amém, eu vou.
Após um tempo que nós estávamos morando em Promissão, eu recebi um convite do pastor Nino para trabalhar de forma integral na igreja. Então eu comecei a trabalhar ali na igreja. E um dia na igreja, já fazia um ano e pouquinho mais ou menos que eu estava trabalhando. Eu ficava o dia inteiro lá, então eu almoçava lá. E um dia eu almoçando, chegou alguém correndo e falou: Wagner, tem alguém lá embaixo lá e eu acho que a pessoa está querendo tirar a própria vida. Se um dia você tiver, né, a oportunidade de ir lá, a nossa igreja é em um clube. Então tem o salão, que é a igreja, e tem um clube, as piscinas, tem como se fosse uma represa, algumas árvores, muito bonito o espaço. E o cara falou: olha, o rapaz está lá embaixo da represa, desce lá, conversa com ele. E eu, almoçando ali, parei de almoçar, peguei e desci. Quando eu chego lá embaixo, eu me deparo com um homem, sem camiseta, por volta de uns 40 anos, em cima de uma árvore com uma corda na mão, já com um laço, pronto para colocar a corda no pescoço e se jogar. E eu falei: meu Deus, eu nunca tinha tido uma experiência daquela, nunca tinha estado diante daquele cenário. Eu comecei a conversar com ele. Eu falei: cara, o que você está fazendo aí? E ele muito assim, acelerado: eu vou tirar minha própria vida. E eu comecei a falar: não faz isso. E ali o Espírito Santo começou a falar algumas coisas, e eu fui tentando transmitir para ele. E eu percebi que a qualquer momento ele poderia colocar aquela corda e se jogar rápido, e talvez eu nem conseguiria fazer nada. E tentando conversar, e conversando, e dialogando e tal. E eu acredito que o Espírito Santo colocando algumas palavras na minha boca, até que eu convenci aquele homem a não fazer aquilo, pelo menos naquele momento. Naquele momento eu falei: pelo menos espera um pouco, desce aqui, vamos conversar aqui embaixo. E ele tirou aquela corda, desceu, nós começamos a conversar ali, fomos conversando e tal, e foi indo. A esposa dele estava desesperada, correndo na cidade. De repente a esposa dele vem andando com o pessoal que estava da igreja também, que ela já estava atrás. Aí eu falei, eu vi o pessoal chegando, eu não sabia que era a esposa dele até então. Aí ele falou: aquela era minha esposa. Eu falei: sua esposa está preocupada e tal. Ele tinha 2 filhas, uma das filhas é uma criança autista, e ele estava com muitos problemas, sabe, problemas financeiros, casamento. Ele não estava conseguindo lidar com a pressão da vida, e achou que a melhor saída era o suicídio. E aí a esposa dele veio, eu estava conversando, falei: não, pode deixar, eu estou conversando com ele, a situação já está de certa forma controlada, pode ir, que ele estava meio envergonhado. E a esposa subiu, eu falei: vamos lá, cara, deixa isso daí, vamos lá em cima, a gente ora, conversa. E a gente subindo assim, de repente ele segura no meu braço, ele com os olhos cheios de lágrimas, ele falou assim: cara, muito obrigado por você ter descido lá, porque se você não tivesse descido lá, nesse exato momento agora, eu era um homem morto, eu ia ter pulado, eu era um homem morto. E aí, sabe de uma coisa? Eu refleti muito, porque se eu não tivesse obedecido de Deus, do vá agora, 3 anos antes, talvez aquele homem hoje era um homem morto e tinha uma família destruída. Mais uma família destruída. E a pergunta que fica é: quantas famílias não estão sendo destruídas? Quantas pessoas não estão arrancando as suas próprias vidas? Porque Deus está falando para muitos: vá agora, e nós não estamos indo. Quantas vezes o Senhor está nos dando uma direção clara para fazer algo para Ele, que vai mudar a história de alguém, de um povo, de uma cidade, de um estado, e por que não dizer de uma nação? E nós estamos paralisados, falando: não, depois eu vou. Só que o problema é que o nosso depois pode ser tarde demais. O nosso espera um pouquinho, Senhor, pode ser tarde demais. Que quando você entender aquilo que o Senhor está te chamando para fazer, e Ele disser: vá agora, que você não relute, mas que você vai, eu tenho certeza que o nome dEle vai ser glorificado. O nome dEle vai ser glorificado. E sabe, o Senhor, Ele nos chama para fazer, Ele nos chama para ter intimidade com Ele, Ele nos chama para esse lugar. E você tem valorizado a importância do chamado? Você tem valorizado aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida? Talvez você tenha dons, talentos. Talvez você tenha a habilidade de cantar, de tocar, de lidar com pessoas, de falar em público, de juntar pessoas. Você tem facilidade de chegar numa roda de amigos e chamar a atenção ali e conversar. Coisas que o Senhor colocou no seu coração, talentos, dons espirituais. E aí, você tem valorizado isso e usado para a glória de Deus? Sabe, Deus, Ele sempre vai chamar e Ele sempre vai usar pessoas que estão
dispostas e disponíveis. Porque não adianta você ter todos os dons do mundo, você ter todos os talentos, mas você não está disposta ou disposto para fazer aquilo que Deus quer. Não vai adiantar muito. Mas que em nome de Jesus, talvez você não tenha talento nenhum, talvez você não tenha dom nenhum, e talvez como Moisés você fala assim, eu sou gago, eu não vou conseguir fazer, eu tenho dificuldade. Mas se você estiver disponível para fazer a vontade de Deus, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Sabe, irmãos? E nesse usar, nesse ambiente, uma coisa que Ele vai te pedir é o seu tempo. Sabe, eu sou bem envolvido com as coisas de Deus e eu amo isso. E eu já fui muito mais. Estava até conversando com o pastor hoje à tarde. Eu já fui muito mais. E às vezes é até um risco. A gente tem que ter uma balança, né, pastor? Às vezes a gente é desproporcional. Mas eu já sou muito envolvido ainda hoje. Sou líder do Ministério de Evangelismo da igreja, sou líder do Ministério de Ensino, tenho atuado ali na liderança dos adolescentes. Então assim, é uma loucura. E às vezes a minha esposa ela é líder da comunicação da igreja, da parte da mídia. E às vezes a gente senta tentando achar agenda para fazer reunião. Essa sexta tem reunião com o evangelismo, então não dá para ter reunião da comunicação. E na outra tem alguma ação do ensino, então vamos na outra. E a gente vai tentando achar agenda, porque é muita coisa, uma igreja viva, e faz e tal. E é isso, o chamado de Deus, Ele vai precisar que nós venhamos a dedicar tempo. E o Senhor vai precisar que você dedique o seu tempo. Estou falando para você viver dessa forma intensamente? Não. Mas saiba de uma coisa, você vai precisar dedicar tempo. Tempo para as coisas de Deus, tempo para alcançar os perdidos, tempo para fazer a vontade de Deus, tempo para obedecer o vá agora. Talvez hoje eu estou aqui falando com pessoas que nunca tiveram esse encontro com Deus. Talvez nunca tiveram a experiência maravilhosa de orar por alguém e essa pessoa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você nunca viveu isso, de chorar com alguém ali naquele momento de conversão tão maravilhoso. Mas sabe que nessa noite o Senhor te desperte para viver isso. Que nessa noite vire uma chave no seu coração e na sua mente. Sabe, que essa mensagem não seja uma mensagem apenas emocional, aonde você escute e fala, nossa, verdade. Tudo isso que ele está falando é verdade, Deus tem um chamado. Mas se não mudar aqui, se você não decidir fazer algo para Deus, infelizmente foi em vão. Mas que você possa realmente querer viver tudo aquilo que o Senhor já derramou ou vai derramar sobre a sua vida. Que você possa, a partir desses dias, orar como nunca antes. Que você possa viver os melhores dias da sua vida. Que você possa ir atrás dos perdidos como você nunca foi antes. Que você possa profetizar sobre essa cidade como você nunca profetizou. Que você comece a declarar sobre essa cidade coisas que você nunca declarou. E que você possa viver um tempo realmente de avivamento como você nunca viveu. Para quê? Para conseguir cumprir o ID de Deus e o vá agora. Amém? Se coloca de pé, eu já estou partindo para a conclusão. Pode ficar em pé. No finalzinho aqui, Deus vai dizer, lá no início do texto, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Sabe, quando Deus te chamar, a melhor coisa que você pode fazer, ou que você pode dizer é, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, conta comigo, Senhor. Talvez eu vou começar sozinho, ninguém na minha casa vai ir comigo. E essa questão da casa é interessante porque uma vez eu ouvi isso e marcou a minha conversão. Eu já estava 6 meses na igreja e minha mãe, ela era de uma outra igreja, mas minhas irmãs não estavam indo, meu irmão não estava indo, minha mãe também não estava tão firme assim. E eu lembro que eu comecei a ter uma crise, porque eu era o único assim que estava indo firme, querendo as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus. E eu lembro que eu falava assim, nossa, eu sou o único da minha casa, eu sou o único da minha família que realmente quer um compromisso sério com o Senhor. E um dia alguém ministrando, o pastor que estava ministrando naquela noite, ele falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa, há uma diferença entre você ser o único
e você ser o primeiro. Deus, Ele não vai te chamar para ser o único da sua casa, mas às vezes Ele está te chamando para ser o primeiro. Depende da forma que você está olhando. Então não olhe como o único da sua casa, mas olhe como o primeiro, que vai arrastar toda a família para viver os propósitos de Deus. Não olhe como o único do seu bairro que está convertido, mas olhe como o primeiro que vai trazer um avivamento para aquele bairro. Não olhe como o único convertido, talvez na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, mas olhe como o primeiro de muitos que vai arrastar uma multidão. A Bíblia fala que quando Jesus vem cumprir o ministério dele, ele vem como filho unigênito, único. Mas ele morre, quando ele morre e ressuscita, ele se torna o primogênito, ou seja, o primeiro de uma grande família. Às vezes nós vamos começar como ali, achando que nós somos o único, mas na verdade, nós somos só o primeiro. E que nessa noite você possa até fazer como Moisés, que no primeiro momento vai ter medo e vai esconder o rosto diante de Deus. Talvez por alguma vergonha, por algo que fez, por algo que passou, talvez por um passado. Eu não sei o que pode te fazer a se esconder e a ter medo e a ter vergonha do Senhor. Mas saiba de uma coisa: tudo o que Ele quer é transformar a sua vida, para que você seja um canal de bênção, para transformar outras vidas. Foi eu que te chamei. Eu não se esqueci de você. Eu tenho um chamado para a sua vida. E a minha oração é que você possa viver os melhores dias do seu chamado. E que todos nós aqui em unidade nunca venhamos nos esquecer que nós somos chamados por Deus.